Eu chamo Ana Gaspar e sou psicóloga dos Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa. E venho falar da ansiedade. A ansiedade é um termo psiquiátrico que tem evoluído ao longo do tempo e basicamente designa um estado de tensão emocional. E esta tensão emocional é um conjunto de emoções misturadas. Temos, por exemplo, o medo, a zanga, a tristeza, a culpa, a vergonha. E na ansiedade estas emoções estão geralmente ligadas a sentimentos de incerteza, de insegurança. A origem da tensão emocional que leva aos estados ansiosos nem sempre é clara. Podemos até dizer que o desencadear das emoções é aparentemente misterioso e é difícil de controlar. Mas uma coisa podemos dizer é que na ansiedade a emoção mais significativa é o medo. E por isso vale a pena olhar para o medo mais de perto. Como é que aparece o medo? Basicamente o medo é uma resposta a uma ameaça. Qualquer animal, incluindo os humanos, que se sinta ameaçado, fica preparado para reagir e reage através da luta ou da fuga e vai fazê-lo sempre que encontrar uma ameaça. E essa é uma resposta normal que permite a sobrevivência. Mas há uma diferença nos humanos, é que o estímulo da ameaça pode pura e simplesmente não existir. Ou seja, pode estar apenas dentro de nós. Pode ser apenas um perigo recordado do passado ou um perigo que se imagina no futuro. Pode ser um estímulo com uma semelhança mínima de algo que se viveu no passado e que tenha sido ameaçador. Portanto, podemos desencadear o medo só com pensamentos. E pode até ser pensamentos do género: não sou capaz de realizar algo, não sou suficientemente bom, a minha vida não anda para a frente. Estes pensamentos podem gerar vários impulsos que vão desde o querer escapar e passar horas a ver coisas que distraiam só para não pensar. Pode-se ficar com uma impressão de insegurança difusa que não se consegue perceber bem de onde vem. Pode-se dar conta de uma tensão no corpo, todos nós identificamos a tensão nos ombros, no pescoço, o famoso nó no estômago. E o pior disto tudo é quando esta mistura de fenómenos entra em modo ruminativo, em que uma coisa leva à outra e entra-se num funcionamento mental de circuito fechado. E aí sim temos uma ansiedade generalizada, que é algo que está sempre a incomodar e que nunca passa. E o pior é que quando não percebemos o desencadear da ansiedade, porque este desencadear pode ser inconsciente. Bom, em relação ao inconsciente há muita coisa para dizer. Eu vou-me cingir apenas a algumas coisas que é possível identificar. Por exemplo, pode ser uma imagem fugaz de um acontecimento ameaçador que não existe na realidade, que não chegou a tornar-se consciente, porque logo a seguir veio outra e outra imagem no processo associativo. Podem ser coisas que acontecem realmente, mas nós fazemos uma falsa interpretação, também muito fugaz, e que rapidamente saem do escrutínio da consciência. Ora, sai do escrutínio da consciência, mas gera uma reação. Pode também ser uma alteração temporária de um perfil bioquímico, produzida por fatores tão diversos como o exercício físico, a falta de sono, o ciclo hormonal. Todos estes fenómenos podem, mesmo assim, induzir em estados emocionais e nós só damos conta disso quando já estamos ansiosos. E quer saibamos ou não de onde vem a ansiedade, uma coisa é certa: o desencadear da ansiedade é sempre sentido no corpo. E os próprios sinais corporais podem eles mesmos aumentar a ansiedade. Por exemplo, um batimento cardíaco pode ser uma ameaça para uma pessoa que tem medo de ter um infarto. E como vimos anteriormente, perante uma ameaça desencadeiam-se reações físicas de luta ou fuga, mas aqui ninguém foge nem ninguém luta. Fica-se apenas à mercê dos sinais do corpo e a assustar-se com isso. E isto é o exemplo de um fenómeno que nós designamos de o medo do próprio medo. E é este medo do próprio medo que acontece naquilo que se chama os ataques de pânico, que são crises de ansiedade aguda. Mas a chamada ansiedade generalizada, embora partilhe alguns mecanismos com os ataques de pânico, não chega aos episódios agudos, porque na ansiedade generalizada o medo dirige-se em geral para um acontecimento futuro. Pode ser, por exemplo, um exame na faculdade ou uma oral. Bom, todos nós temos momentos de ansiedade quando temos que lidar com desafios mais difíceis, como um exame. E quando esses desafios geram uma certa carga, até designamos por stress, porque o stress é aquele conceito que tem a ver com carga a mais.
Mas o stress pode ser benigno, chega mesmo a ser necessário. É uma tensão que prepara para a ação, é o corpo e a mente a mobilizarem-se para enfrentar o que aí vem. O problema é que se depois de passar a situação, a pessoa não relaxa, não recupera as energias gastas e não reúne força para lidar com o desafio seguinte. E passa a enfrentar os acontecimentos normais da vida como se fossem exames ou orais. Cada pequeno momento torna-se um momento de tensão. Cada pequeno momento transforma-se numa ameaça. E então temos a ansiedade generalizada. Mas há aqui uma questão muito importante. É que na época dos exames não se pode propriamente falar de ansiedade patológica. Ela só é patológica se for excessiva e se for impeditiva da pessoa concretizar aquilo que tem em mãos. Porque aqui as preocupações são reais, podemos identificá-las, podemos pensar em formas de lidar com elas e isto é decisivo. Enfrentar a causa das emoções, tomar consciência delas é o primeiro passo. O segundo passo é fazer algo para lidar com as dificuldades. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo.